O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, transmitindo o programa Gente que Fala a partir de agora. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o nosso canal no YouTube e a retransmissão pela rádio, primeiramente pela TV aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e depois às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O nosso convite para você ficar com a gente a partir de agora, pela próxima hora, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas, em todas as suas mídias digitais e interaja também fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, anota aí, 973350038, o WhatsApp está aberto para a gente receber aí os seus questionamentos, a sua participação. E hoje é quarta-feira, os nossos assuntos sempre por aqui, desfilando as questões relacionadas com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Então vamos trazer os especialistas que vão analisar todos esses temas propostos por aqui hoje. Doutora Denise Iese, endocrinologista, metabologista, ela integra o Departamento de Obesidade e Diabetes do Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Tudo bem, doutora Denise? Tudo bem, um prazer enorme estar aqui. E obrigado pela presença, pela gentileza de atender o programa Gente que Fala. Também a doutora Ludmila Berker, ela é ginecologista e obstetra, especialista em reprodução assistida. Doutora Ludmila, como está? Bem-vinda aqui com a gente. Olá, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês hoje, Mauro. Obrigado pela presença. Flávio Freitas, colaborando com a gente mais uma vez, o empreendedor Flávio Freitas, fundador da iCorretora Planos de Saúde. Flávio, como é que você está? Olá, Mauro, boa tarde, estou bem, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Flávio. E já já na nossa conexão estará também a doutora Luana Caires Portela, ela é dermatologista clínica e cirúrgica, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Distrito Federal. Já já ela se junta aqui à nossa conversa nesta edição de quarta-feira, sempre com os assuntos relacionados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento. Vamos então ao nosso primeiro tema, para a gente analisar aqui com os nossos convidados. A farmacêutica Gilead Science divulgou um novo medicamento injetável que, aplicado apenas 2 vezes por ano, é 100% capaz de prevenir infecções por HIV, segundo a própria empresa farmacêutica Gilead Sciences. A eficácia da substância lenacapavir foi constatada durante a última fase de um dos testes clínicos e os resultados foram divulgados em revista científica e apresentados na 25ª Conferência Internacional de AIDS na Alemanha. O tratamento tem aval das agências reguladoras para tratamento de casos de HIV e não como estratégia de prevenção ao vírus da AIDS. Doutora Ludmila, mais uma conquista científica que a gente tem nessa área, mas essa novidade pode impor uma mudança no comportamento das pessoas em relação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, não? Ou seja, naquele sentido de relaxamento das práticas preventivas, uma vez que muita gente pode entender que é possível vacinar, é possível prevenir contra a AIDS, o que não é o caso, né? Então, qual é o olhar sobre esse momento? Sim, você tem toda a razão na sua análise. Inclusive, a gente observa clinicamente um aumento recente na incidência dos casos de sífilis, que é uma outra IST, né, também transmitido sexualmente, e que está em ascensão aqui no nosso meio, no Brasil. Então, é importante refrisar para a população que está aqui nos acompanhando que o fato de existir uma nova conquista científica nesse campo, né, do tratamento do HIV, não valida a prevenção, né, ou não invalida, na verdade, a prevenção contra as outras ISTs, sífilis, gonococo, HPV, que é uma das principais formas de causa de câncer de colo do útero, vagina, vulva, né, e inclusive puxando um pouquinho até para a minha especialidade, que é reprodução humana, infertilidade, a gente observa também
uma certa incidência de doenças inflamatórias pélvicas por conta dessas infecções sexualmente transmissíveis, clamídia, Neisseria, que são bactérias que têm um tropismo pelo útero, pelas tubas, como uma causa de infertilidade, também por fator tubário. Então, tratar o HIV, sim, é um grande avanço, é uma conquista, é um grande marco, né, para a medicina, mas a gente tem ainda uma série de outros ISTs também importantes, que também têm impacto na saúde da mulher, do homem, da fertilidade, né, e da qualidade de vida desses casais. Muita gente tem, não é, doutora Ludmila, o HIV como o principal perigo, a principal ameaça, né? Mas, por exemplo, sífilis é uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo todo, né? Sim, tem uma incidência alta, é uma doença que tem cura, né? Tem tratamento, tem cura, mas se não houver uma conscientização, como é uma bactéria que está presente no nosso meio, né? Se houver um relaxamento em relação a essas formas de prevenção, do uso de preservativo, realmente a gente acaba observando um aumento significativo que na prática existe, né? Acontece. Doutora Denise, sua avaliação sobre esse nosso primeiro tema, a partir da sua área, enfim, como observar essa possibilidade, né, de eventual mudança no comportamento das pessoas em relação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a partir de um momento em que surge uma novidade, uma conquista, um bom avanço científico na prevenção, do vírus HIV. Bom, as pessoas devem estar se perguntando o que tem endocrinologia a ver com HIV. Tudo, né? Porque o HIV, ele deflagra um quadro inflamatório, tá? Capaz de dar diabetes, gordura abdominal e todo o quadro relacionado à síndrome metabólica tão conversada hoje, né? Então, existe uma relação bem linear entre quadro inflamatório e presença de AIDS e HIV. Então, a prevenção disso leva a uma incidência menor desse quadro, primeiro aspecto. Então, endócrino tem a ver com HIV, tanto é que eu recebo muitos HIVs. Segundo, nenhuma droga até hoje preveniu completamente o HIV. E o estudo foi em cima de prevenção, sim, não foi em cima de doença. Terceiro, existe um aspecto feminino do trabalho, Sim. porque eu não sei se vocês sabem, mas o homem transmite para a mulher, tá? Em 97,8%. Então, um homem contaminado que não diz para a mulher que está contaminado, que transa sem camisinha, transmite numa velocidade enorme. A recíproca não é verdadeira. Então, uma mulher que está contaminada transmite em 0,37%. Então, o fato de você ter um trabalho feito em mulheres, um PrEP, que tem uma eficácia de 100%, porque o trabalho foi feito só em mulheres, né? Certo. Nos traz uma certa segurança, já que muitas vezes nós não sabemos o contaminante e temos uma chance alta de pegar, que beira aí o 100%, né? Então, existe a questão epidemiológica. Não estou falando, estou falando de homem, grupo hétero, para mulher hétero. Quer dizer, a chance de transmissão é absolutamente diferente, né? Sim. E por isso o trabalho se preocupou em ter um grupo homogêneo de mulheres, né? Por causa dessa diferença de transmissão, tá? Então, é uma coisa que chama a atenção, né? Sim. Muito bem, a gente vai colocar na nossa conversa agora, nessa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira. Viu? Vamos com você. Como é que você avalia esse primeiro tema? Portanto, a Gilead Sciences, a farmacêutica, anunciando aí esse novo medicamento, que é aplicado 2 vezes por ano, tem 100% de capacidade, de possibilidade de prevenir
infecções por HIV, e a nossa análise aqui por conta de vista do comportamento, né, uma conquista científica que vem muito bem, mas que é preciso ficar de olho aí na questão, né, do comportamento das pessoas em relação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, e que são muitas, né? Não pode haver o relaxamento das práticas preventivas, né? Claro, eu concordo e que esse avanço não traga um retrocesso, né? Porque a conscientização das pessoas é um trabalho que ainda tem um longo caminho pela frente e que esse pequeno avanço, e é uma grande conquista, porque a AIDS hoje é uma doença sexualmente muito grave, que leva à morte, que tem causas gravíssimas, mas que esse grande avanço não traga retrocessos juntos, não traga descuidado, mesmo para a população como um todo, não só falando em grupos pequenos, grupos de risco, mas que a população como um todo tenha essa consciência de que a gente pode sim estar muito próximo de resolver o problema da AIDS, mas a gente tem inúmeras doenças sexualmente transmissíveis e que afetam de fato a saúde, a qualidade de vida e a expectativa de vida das pessoas. Muito bem, agora vamos tentar um novo contato aqui. Doutora Luana Caires Portela, dermatologista clínica e cirúrgica, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Distrito Federal. Tudo bem, doutora Luana? Acho que agora... Olá, tudo bom? Bom dia a todos. Eu estava tentando tirar do mudo, mas não estava conseguindo. Então, eu acho importante, né, falarmos aqui então um pouco sobre essa invasão que está tendo do ato médico com procedimentos invasivos realizados por não médico e cada vez mais tendo complicações. Mas, inicialmente, o nosso primeiro tema aqui, a gente repercutindo essa notícia da Gilead Sciences, que é uma indústria farmacêutica, uma empresa farmacêutica, Aham. divulgando esse novo medicamento que é capaz, né, aplicado 2 vezes por ano, é capaz de prevenir infecções por HIV em 100%, e a nossa análise aqui, o ponto de vista do comportamento das pessoas. Claro que é uma grande novidade, é muito importante, é um avanço significativo, né, na prevenção da AIDS, mas isso não pode interferir nas práticas, né, de prevenção, práticas preventivas do sexo seguro, em razão das outras doenças sexualmente transmissíveis que existem, não é? A sua análise, doutor. Ah, sim, não. Tem que haver, né? Tem que manter os métodos de prevenção da transmissão do HIV. Isso não pode repercutir dessa forma. Existem outras terapias também que diminuem, né, o risco de transmissão, mas o cuidado, a prevenção tem que manter sempre. Muito bem, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre trazendo os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento, pela 365, a sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais também no ar, os nossos perfis no Instagram, do Facebook, o nosso canal no YouTube. Às 5 da tarde tem retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo assunto, gente. A crescente busca por soluções rápidas e práticas para problemas de saúde e problemas estéticos também, né, tem levado muita gente a se submeter a procedimentos sem orientação profissional, feitos por pessoas não habilitadas e, claro, sem seguir os protocolos rigorosos de segurança. Quem é que não se lembra? No mês passado, né, o empresário Henrique Silva Chagas, 27 anos de idade apenas, morreu quando foi submetido a um peeling de fenol. Os especialistas alertam que a aplicação de substâncias químicas, como o fenol, por exemplo, requer não apenas o conhecimento profundo da anatomia humana, mas também a habilidade profissional para responder rapidamente a reações adversas que podem surgir durante o procedimento, que foi o que aconteceu no caso do Henrique Chagas e que, infelizmente, acabou morrendo em razão dessas reações adversas. Qual é o alerta, doutora Luana, em relação a tudo isso? Muita gente, né, indo atrás de determinados procedimentos sem orientação médica e sem gente habilitada também para lidar com isso, né? Isso aí acontece maior chance de complicações, como no caso desse. O fenol ele é realizado há muitos anos, desde 1960, e não tem relato de morte pelo procedimento com o médico.
mas é uma substância que tem que se cercar de cuidados, tanto antes do paciente realizar, assim como durante e após. Então, o paciente tem que ser investigado, porque é uma substância que pode ser nefrotóxica, cardiotóxica e hepatotóxica, mas com os devidos cuidados, é uma substância segura e que traz resultados muito bons para o rejuvenescimento da pele e tratamentos de cicatrizes. Mas se for realizada por profissional não habilitado, assim como vários outros procedimentos, ele coloca em risco a saúde do paciente. Agora, quem é que precisa fazer um peeling de fenol, né? Tem muita gente que procura o procedimento sem a menor necessidade, né? Como é que é feita essa análise? Tem que ser feita uma consulta médica para a indicação correta do uso do fenol. Nós usamos o fenol para rejuvenescimento da pele e para tratamento de cicatrizes. No caso desse rapaz, ele tinha cicatrizes de acne. É até algo importante para se relatar, que mostram-se nas redes sociais resultados maravilhosos, solução da cicatriz de acne com fenol, e não é isso que acontece. Ele acontece uma melhora da cicatriz de acne, mas não a solução da cicatriz de acne. Então, esse paciente tem que ser feita uma consulta para a indicação correta do fenol. O fenol, se bem realizado, como eu disse, é um procedimento muito seguro e que vai trazer um resultado bom. Hoje, infelizmente, a Anvisa proibiu o fenol para todos, inclusive para médicos. Mas é algo que a Sociedade Brasileira de Dermatologia e o Conselho Federal de Medicina está lutando para mostrar para a Anvisa que, realizados por médico, ele é um procedimento seguro e, se bem indicado, com menor chance de complicações. O que que acontece, doutora Ludmila, doutora Luana, desculpe, esse comportamento, né, de muita gente de buscar solução rápida, solução prática, a ponto de atropelar todos os protocolos e correr risco, né? E, em muitos casos, enfrentar a morte, que é o que aconteceu com o rapaz lá, o empresário Henrique. Nós orientamos que os procedimentos invasivos estéticos sejam realizados por médicos, os procedimentos invasivos. Então, o paciente deve buscar sempre um médico, buscar o seu CRM antes de realizar o procedimento. No caso dos tratamentos cutâneos, o especialista responsável pelo tratamento da pele, cabelos e unhas na medicina é o dermatologista. Existe um registro de qualificação de especialidade, que é o RQE, que o paciente pode procurar no site do CRM mesmo, para ele verificar esse profissional. Vamos falar, doutora Luana, dos procedimentos dermatológicos, de uma maneira geral, né? Nos consultórios, Uhum. enfim. Que problemas de saúde, por exemplo, podem impedir a realização de um procedimento que aparentemente é simples, acontece dentro de um consultório, mas que é um problema? Por exemplo, um paciente que vai realizar um procedimento com ácido hialurônico, um procedimento injetável, se ele tiver em vigência de alguma infecção, ele não deve realizar esse procedimento. Se ele tiver em tratamento dessa infecção, ele não deve realizar esse procedimento. Existe espaço entre as vacinas, algumas vacinas, e a realização de procedimentos estéticos. Doenças autoimunes, imunomediadas, que se tiverem em atividade, não pode realizar alguns procedimentos. Existem lasers, né, tecnologias com luz, que também, se tiver com uma doença, que seja uma doença que faz reação à luz, por exemplo, um lúpus eritematoso cutâneo, ele não vai poder, um lúpus cutâneo, ele não vai poder fazer esses procedimentos. Então, por isso tem que ser feita essa avaliação antes de realizar qualquer procedimento estético. E também os cuidados para esse procedimento. Se o profissional não sabe esses cuidados, existem infecções gravíssimas, evoluindo até para óbito do paciente, se realizar esse procedimento sem o cuidado devido. Doutora Ludmila, como é que essa conversa passa pelo consultório ginecológico e obstétrico, a mulher que chega para o tratamento, né, ginecológico, mas acaba eventualmente comentando com a médica sobre procedimentos estéticos que gostaria de fazer? Quais são as suas orientações? Nossa orientação, assim como especialista, né, na nossa área, é sempre buscar um profissional capacitado, preferencialmente médico, e que esteja com a área de atuação habilitada de acordo com o CRM da sua região. Na nossa área ginecológica, existe um campo de atuação
que passa um pouco também pela enfermagem, no caso dos partos, né? Algumas maternidades públicas que permitem o parto feito por enfermeiras obstétricas, sem a presença de um obstetra no ambiente, o que também vai acarretar em alguns riscos. Então, é uma conversa muito séria, né? Que, claro que existe sempre uma interdisciplinaridade na medicina, uma complementação, né, das competências das diferentes áreas, das diferentes especialidades, mas é importante que cada um siga o seu rol de especialidade, que exista uma seriedade no tratamento do paciente, né? Senão a gente acaba se deparando com essas tragédias que são absolutamente evitáveis. Doutora Denise Iese, o mesmo questionamento, com base também nessa interdisciplinaridade dos procedimentos, enfim, como é que essa conversa acontece no consultório da endocrinologista? A paciente chega e já é interessada em fazer determinados procedimentos e comenta, e, enfim, quais são as orientações para que tudo dê certo, tudo que seja correto? Então, eu acho que o pano de fundo é exatamente o mesmo, né? Hoje as pessoas procuram a mágica, né? O jeito fácil de resolver as coisas que não dê trabalho. Então, endocrinologia hoje, eles procuram assim, um nutrólogo, um grande especialista em medicina de esporte, que o cara vai fazer o mínimo possível de esporte e vai sair forte. Então, ele vai tomar várias injeções, fazer o mínimo possível de esporte e ficar forte. Então, isso existe um médico da Harvard, que dá até um curso de clínica, que ele fala isso, que hoje a nossa medicina é focada em resultado, em terapêutica, e não em prevenção. Esse é o nosso grande problema. Então, mas nós vamos, mesmo com grandes tecnologias, ter que voltar para a prevenção. Porque Sim. veja só, hoje a gente tem uma medicação que todo mundo usa para emagrecer. No último congresso internacional, se mostrou o quê? Que quando você perde apenas 3% de peso com ela, você já tem rebote. Você faz um gap de hormônios e ele dá um rebote de peso. Então, se você não acompanhar, junto com o remédio, exercício, uma dieta X, você tem um rebote de peso, por exemplo. Então, junto com o remédio, você já tem que propor o que você vai fazer para manter. Só falando da minha especialidade, né? Então, se você só dá o remedinho e ele vai deitar no sofá, ele vai ter o rebote de peso rapidamente, que não é do remédio, é do estilo de vida que ele quis ter para ter um método fácil para perder peso. A mesma coisa é estética. Quer dizer, você deve fazer um procedimento estético para melhorar? Claro, mas isso deve ser acompanhado de outras coisas, de uma dieta proteica que a gente também tem que propor, né? De estilo de vida tomando água, né? Então, é um todo, né? Enquanto a gente não conseguir, as pessoas, o ser humano não conseguir aprender isso, né? A gente vai continuar batendo nas mesmas teclas, né? Fenol é útil? É útil em determinadas circunstâncias, né? Só que em outras, não. A mesma coisa, os pacientes me perguntam: é útil fazer plástica abdominal para tirar a gordura abdominal? Não, não é. Você não tira a gordura de lá de dentro, né? É. Então, mas você pode fazer se você emagrecer, não é? Flávio, Então, sim, sim. Flávio Freitas, faz parte também das atribuições das operadoras de saúde, campanhas, né, de conscientização, de levar informação, não é? Não é só ficar de olho no lucro apenas, né? Vamos informar as pessoas todas sobre o que elas podem, o que elas devem, quais são os cuidados necessários aí nos tratamentos, nos procedimentos, né? A questão é que a consciência é muito menos atrativa do que o milagre, né? A promessa do a milagre, as pessoas promessa do milagre. cada vez mais ansiosas e querendo resultado rápido, porque precisa resolver milhões de coisas ao mesmo tempo,
A pessoa busca um milagre. Eu já tenho tanta coisa não resolvida na minha vida, deixa eu pegar um milagre aqui e já resolvi isso. E o plano de saúde faz um papel, e, na verdade, precisaria fazer um papel muito mais amplo de conscientização para que realmente seja um plano de saúde, e não um plano de tratamento de doenças. As pessoas precisam, sim, buscar os profissionais de saúde, mas eu vejo muito esse trabalho em cadeia. É um universo como um todo. As promoções precisam acontecer por conta das operadoras, até para que elas tenham menos custos, até para que a sua população tenha mais qualidade de vida, é, mas o todo precisa construir esse caminho de consciência. E acho que Vamos eu seguir. acrescentaria também, né, um outro ponto, que é o posicionamento das sociedades, né? Não só a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o CRM, para que exista uma consciência no ponto de vista também corporativo ali, não só individual do consumidor, que é o paciente, que é o elo final dessa cadeia, mas dos provedores desse tipo de serviço. Precisa existir uma regulamentação mais séria, né? Sim. Então, essa regulamentação é necessária, a Sociedade Brasileira de Dermatologia e o Conselho Federal de Medicina estão lutando para isso, mas hoje no Brasil, cada conselho profissional de saúde, por exemplo, biomedicina, entre outros, podem emitir resoluções que hoje infringem o ato médico e começam a atuar no ato médico sem devida habilitação. E por isso nós estamos vendo tantas complicações, resultados inestéticos, resultados ruins, e mutilações, deformidades e até óbito dos pacientes. Então, nós da Sociedade Brasileira de Dermatologia e o Conselho Federal de Medicina clama por essa regulamentação que tem que vir hoje através de lei para que não ocorra mais essas complicações dessa forma e essa invasão do ato médico. A gente vê profissionais que não são nem profissionais de saúde injetando até 20 ml de anestésico no paciente em estabelecimentos de saúde, sem qualquer regulamentação pela vigilância sanitária. Muito bem, finalizado esse tópico, vamos seguir para mais um assunto aqui nessa edição de quarta-feira do programa Gente que Fala. Você conhece o nosso espaço aqui esse dia, o desfile dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, com os nossos doutores, com os nossos especialistas, todos convidados aqui para esse dia de análise pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, nossos perfis nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde, e mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura, outra retransmissão, Rádio Cultura 990 AM de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. O próximo assunto aqui para a gente tratar agora é o seguinte: a medicina e a ciência estão em constante evolução por meio de pesquisas que têm levado ao desenvolvimento de tratamentos para doenças complexas. As mulheres, em especial, em particular, estão se beneficiando de novas terapias cada vez mais personalizadas para o tratamento do câncer e do HIV. Doutora Denise, esses progressos estão só não prolongando a vida das pacientes todas, né, mas também melhorando a sua qualidade, trazendo mais esperança e maiores perspectivas de cura, certo? Certo. Com isso, a gente tem dois aspectos. Um Sim. aspecto é o etarismo, que o Flávio vai poder discorrer, porque isso é uma coisa que nós vamos ter que discutir, né, Flávio? E com o etarismo, com o aumento da faixa etária populacional, que tem várias explicações, uma é a melhora da qualidade dos tratamentos, né? E a outra é a baixa expectativa de filhos da geração mais nova, né? Que quase que está com padrão europeu, né? A gente tem uma expectativa de que a população, mesmo brasileira, vai ter uma faixa etária mais alta. Com isso, os tratamentos, por exemplo, em endocrinologia, vão ser um pouco diferentes, que a expectativa, as pessoas vão tender a ser mais obesas, que essa é uma tendência de quem fica mais velho, se não mudar o estilo de vida, né? E o tratamento de determinadas doenças crônicas, que são as mais prevalentes, como obesidade, diabetes, que já estão epidêmicas,
vão ser um pouco diferentes. Então, você não pega um diabético tipo 2, que é aquele relacionado à obesidade, e vai ter a mesma meta quando ele tem mais que 65 anos, com comorbidades, que você tem aos 50, né? Então, a abordagem dessas doenças vai mudar um pouco. E, com isso, já houve uma reformulação importante de qual deve ser a ênfase desses tratamentos. Então, quando a gente lê o último consenso, por exemplo, de diabetes e obesidade, qual é a primeira ênfase que vocês acham? É tratamento do peso, não é Sim. remédio. De preferência com mudanças de estilo de vida, mas se não conseguir, com remédios que aliem perda de peso e tratamento do diabetes, remédios que não contribuam para ganhar peso e que não deem hipoglicemia, porque hipoglicemia contribui para declínio cognitivo, né? Então mudou muito isso, né? Antigamente a gente focava no quê? Diminuir a glicemia. Hoje a gente foca em perder peso, porque a gente sabe que se o cara perde de 5 a 15% do peso inicial, ele pode curar diabetes, né? Então, isso foi uma modificação nas metas, né? A outra modificação que existe em função disso é que a gente não foca tanto em atingir tal hemoglobina glicada ou tal glicemia. A gente foca em atingir diminuição de lesão de órgãos. Então, proteger rim, proteger coração. E não ter 7 de glicada ou 6,5, né? E aí a gente entra numa questão que nada mais é do que a gente vê hoje de uma diferença socioeconômica, né? Social da população, é que quando você vai no SUS, o paciente só tem acesso ainda às drogas que baixam glicada. Quando você vai no consultório, você tem acesso às drogas que protegem órgão-alvo, né? Então, que protege rim, protege coração. Então, essa é uma discrepância Doutora, social, tá? É mas quando o isso. foco, doutora Denise, de redução de danos a órgãos, como rins, como você falou, e também ao coração, aí passa pela administração de remédios, né? Quando Isso. aquela orientação inicial de atividade física não traz o resultado. Isso. Agora, por isso, a gente tem que tentar ao máximo focar. E eu sempre brinco com os doentes do SUS que a atividade física é democrática, né? Você pode andar na rua de uma forma regrada, né? Sim. Então, tem essa vantagem. Agora, a dieta não é, né? Porque você dá uma dieta mediterrânea para um cara que tem um baixo poder aquisitivo, com salada, verdura, e alto teor de proteína, nem sempre é fácil, né? Então, a gente tem que... Normalmente, a gente fica bolando um jeito para ele conseguir, né? Não só para as pessoas com baixo poder aquisitivo, porque as Mas frutas para são quem caras. trabalha, né? Mas para quem Tem, trabalha... tem gente que pode pagar, mas tem gente que prefere desembalar em vez de descascar, né? Isso tem de monte. Lembrar que no interior do Maranhão, 89% das crianças comem bolacha em vez de verdura hoje, né? Então, existe o problema da mãe e do pai trabalharem, né? Não terem tempo também. Então, existe essa questão socioeconômica hoje, Bom, cultural, é tá? uma revolução, é uma revolução da medicina, é uma revolução da ciência, uma atrás da outra o tempo inteiro, mas o que é mais difícil acontecer é a revolução da conscientização, né, doutora? Sem dúvida, né? A gente tem que pensar, eu penso o tempo inteiro o que fazer, e a cada dia muda a realidade, né? Porque até um ano atrás eu falava fazer exercício aeróbico, não é verdade? Nós falávamos. Hoje a gente tem que falar para fazer exercício muscular. Então, eu falava errado, né?
porque a gente tem que manter massa magra, né? Então, hoje, a realidade é que a gente tem que fazer 150 minutos de exercício muscular por semana, tá? E intercalar aquilo que um aeróbico no meio, cujo objetivo é só manter o cardiovascular para não perder massa magra. Eles propõem aquele HIIT, né? High Intensity, tá? 2 vezes na semana. Então, inverteu. Então, as realidades médicas, né, elas mudam também, né? Então, o importante é ver a fonte, né? E saber o que confiar, né? Doutora Ludmila, tudo isso também passa pelo consultório, né, da ginecologista, enfim, a ginecologista é nutricionista, é personal trainer. Com certeza. É verdade, Mauro. E a obesidade é uma das comorbidades, uma das doenças que tem uma associação muito forte com a infertilidade, que vem crescendo ao longo das décadas. Recentemente, a OMS publicou uma nota, né, de que 1 a cada 6 casais vão vivenciar a infertilidade ao longo da vida, o que é um número alarmante e crescente. E a obesidade, ela está em associação com alguns distúrbios ovulatórios, por exemplo, como a síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença que acomete mulheres, é uma das grandes causas de infertilidade no nosso meio ocidental, e ela está associada com a falta de ovulação, né, um aumento dos índices de glicemia, de insulina, como a doutora estava comentando ali em outras situações, em outros cenários, e ela também está associada à infertilidade e a um pior desfecho obstétrico, né? Quando a gente fala em mulheres obesas que engravidam naturalmente, primeiro, elas têm mais dificuldade para engravidar naturalmente, precisam de mais tratamento, né, para engravidar. E quando acontece essa gestação, o índice de desfechos desfavoráveis, como perda gestacional, abortamentos, diabetes gestacional, hipertensão gestacional, que a gente chama de pré-eclâmpsia, são mais elevados, né? Mulheres que ganham peso também de forma muito alta no pré-natal, independente de já serem obesas ou não, engravidou num peso adequado, ganhou peso de forma muito acelerada, também estão sujeitas a essas mesmas complicações obstétricas. Então, é importante a gente conscientizar a população, porque a obesidade é uma doença que traz implicações para o cardiologista, né? É uma das principais causas de eventos cardiovasculares, tromboembólicos, que é uma das principais causas de morte hoje no mundo, também passa pelo consultório ginecologista, com essas incidências obstétricas que a gente comentou, com a própria infertilidade, que é uma das queixas frequentes aqui no meu consultório. Então, mudar, fazer o básico bem feito, que a gente fala, né? Que é mudar o hábito daquele casal, trazer uma consciência que aqueles hábitos de vida são prejudiciais não só para as chances de concepção, mas para todo o desenrolar daquela gestação. E não só para a mãe, mas como para o filho também, porque a gente já tem ali desde o ambiente intrauterino questões epigenéticas que o bebê vai receber essa glicemia aumentada, ele também já tem vários trabalhos que documentam isso, que os bebês filhos de mães com diabetes gestacional, por exemplo, têm mais chance de serem adultos diabéticos no futuro, né? Então, essa consciência, desde a pré-concepção, passando pela gravidez e culminando ali com o pós-parto, o momento do aleitamento, né, dos primeiros dias do bebê, a gente age de uma forma preventiva para toda uma geração que está por vir. Olha, doutora Ludmila, a gente vai continuar com você no próximo tema, ainda nesse movimento aí de avanço sempre da medicina e da ciência, os avanços todos, porque nos últimos anos, os avanços da medicina reprodutiva têm revolucionado a forma como as pessoas encaram a maternidade e a paternidade. Técnicas como a fertilização in vitro e o congelamento de óvulos oferecem novas possibilidades para quem deseja ter filhos, não é, doutora Ludmila? Especialmente aquelas mulheres que adiam a maternidade por motivos profissionais, pessoais ou até de saúde, e que é bastante gente, né? Sim, é verdade. Existe uma tendência global, não só aqui no Brasil, de postergação da maternidade. As mulheres engravidam em idades cada vez mais avançadas.
Isso desde a Revolução Industrial vem acontecendo, mas nas últimas décadas isso acontece com mais intensidade, mais frequência, e acho que principalmente porque as mulheres já contam com essa ajuda da medicina reprodutiva para esses cenários, né? Então, a gente percebe esse movimento de que os casais têm cada vez menos filhos, a taxa de natalidade global está reduzindo, e cada vez com esse primeiro filho com uma idade mais avançada. Então, é bom que a gente pode contar com essas técnicas hoje. É importante também trazer uma consciência para as mulheres de que a reprodução assistida, ela não trata 100% das questões, ou seja, a gente precisa fazer uma prevenção dessa fertilidade também, no caso das mulheres que já sabem que pretendem engravidar acima dos 35 ou até além dos 40, que são idades que a fertilidade muitas vezes já está comprometida ou está em queda, né? A gente precisa conscientizar essas mulheres de que congelem seus óvulos em idades mais jovens, ou eventualmente até congelar embriões, né, no caso de casais já bem estabelecidos, e que exista um olhar preventivo para a fertilidade, que a gente tenha essa disseminação da informação, de que as mulheres conheçam sua reserva de óvulos, saibam se elas podem ou não postergar, porque muitas vezes enfrentam situações adversas, né? Quando já houve a busca tardia pela maternidade e essa mulher já encontra-se numa situação de baixa reserva, às vezes a fertilização não resolve 100% dos problemas, né? Às vezes a gente tem que pensar em planos alternativos. Doutora Ludmila, quem é que manda, qual é o país que manda melhor no mundo hoje em relação a esse tema, reprodução assistida, técnicas de fertilização in vitro? Vamos fazer um flashback aqui, um remember, voltar para 25 de julho de 1978, quando nasceu Louise Brown, na Inglaterra, a primeira bebê de proveta, enfim, isso já tem 46 anos, enfim, dá para fazer uma linha do tempo. Eu falo quem manda no mundo, considerando a Inglaterra, que foi, né, a pioneira, nesse tipo de trabalho, enfim, como é que está a situação hoje? Hoje, essa busca é global, Mauro. Existem mais de 10 milhões de bebês nascidos por fertilização in vitro no mundo. É claro que existem os países que foram pioneiros, a Inglaterra é um deles, né? A Louise Brown, como você mencionou, foi o primeiro bebê nascido por fertilização in vitro no mundo. Mas depois dessa conquista, que inclusive gerou um prêmio Nobel para o médico e para o embriologista que estavam ligados a essa pesquisa, vários países foram atrás dessa tecnologia. No Brasil, ela veio cerca de 6 anos depois da Inglaterra, o primeiro bebê de fertilização in vitro nascido aqui. E, claro, tem os Estados Unidos, né, como um dos grandes atores nesse cenário, tem vários países da Europa que, inclusive, tem como política de saúde pública fornecer tentativas para os casais de fertilização in vitro, os casais inférteis, né, que estão há mais de um ano tentando engravidar sem sucesso. Então, países como França, Alemanha, Reino Unido, eles têm incluso na sua política de saúde pública, né, no SUS, desses países, tentativas gratuitas de fertilização in vitro para tratar a infertilidade, até porque existe essa redução da taxa de natalidade global e economicamente não é interessante para os países essa queda de natalidade. Aqui no Brasil ainda existe um gargalo financeiro grande para os casais que dependem do SUS. Existem alguns hospitais públicos que fazem o tratamento. Eu faço parte de um deles, que é o Hospital da Mulher aqui em São Paulo, que é conveniado ao SUS e que oferece isso gratuitamente, mas a grande maioria da nossa população brasileira busca a fertilização in vitro nas clínicas privadas, né, da qual eu faço parte também. Eu sou sócia fundadora de uma clínica aqui em São Paulo. Então, a grande maioria do público vem através das clínicas privadas, e eu posso te dizer que o Brasil hoje tem taxas de sucesso, de eficiência, né, desse processo da fertilização tão altas quanto os Estados Unidos e países avançados da Europa. Então, a gente não fica para trás em nenhuma tecnologia nesse sentido. Inclusive, hoje, a gente já consegue fazer, através do nosso CRM, da nossa legislação, importação de óvulos de outros países, importação de sêmen de outros países também. Então, para os casais que precisam de gametas doados, né, óvulo ou espermatozoide doado, a gente consegue fazer aqui no Brasil
com banco de óvulos ou banco de sêmen nacional e bancos internacionais também. A questão do útero de substituição, que muitos casais, principalmente casais famosos, né, alguns casais homoafetivos iam para fora do Brasil para fazer o útero de substituição, a barriga de aluguel. Hoje em dia a gente consegue, a nossa legislação permite. Claro que existem regras para isso, né, que a gente respeita de acordo com o que o CRM e a Anvisa proclamam, mas é tudo permitido e 100% disponível no nosso país. É importante trazer essa informação. E antigamente se falava em bebê de proveta. Não é assim que se fala mais, é fertilização in vitro. Sim, acabou ficando um termo mais antiquado e até carrega um pouco de, eu diria, um certo estigma, né? Os casais que estão enfrentando a infertilidade, eu nem gosto de chamar de casais inférteis, porque acho que isso já rotula o casal e já traz uma conotação negativa, né? Então, eu diria, os casais que estão enfrentando a infertilidade podem se beneficiar de vários tratamentos da reprodução assistida. Um deles é a fertilização in vitro, é o que nos entrega mais resultado, maior taxa de sucesso, estatisticamente é o mais recomendado para a maioria dos casais que têm diagnósticos mais complexos, mas existem também outros tratamentos mais simples, como é o caso do coito programado ou namoro programado, né? E a inseminação intrauterina. Que estão indicados em alguns casos mais simples, casais mais jovens, ou quando tem um tempo ali que a gente possa despender nessas estratégias de baixa complexidade também. Flávio Freitas, vamos falar sobre o próximo tema aqui no programa Gente que Fala, com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vejam só, as fraudes contra os planos de saúde têm se tornado uma preocupação crescente no Brasil, prejudicando tanto as operadoras quanto os usuários honestos, né? E de acordo com dados recentes, os gastos com reembolsos em planos de saúde aumentaram 98% no ano passado. As operadoras de saúde apontam que parte desse aumento tem a ver com práticas fraudulentas, não é, Flávio? Como a cobrança de serviços não prestados ou exagerados e a adulteração de documentos para obter reembolsos de despesas médicas não realizadas. As operadoras não têm as devidas ferramentas para coibir o golpe, a fraude, enfim, esse tipo de situação, porque prejudica, claro, ela própria, evidentemente, e para ela não se prejudicar, quem se prejudica é o pagador honesto, aquele que não faz esse tipo de fraude, enfim, e que acaba tendo a sua mensalidade cada vez maior por conta, né, da busca de recomposição dessas perdas, né? Com certeza, Mauro. O que eu acho que é importante que a gente entenda é que o plano de saúde é um coletivo de pessoas. Hoje, o mercado de planos de saúde tem 51 milhões de pessoas que pagam os seus planos de saúde. E todo esse mercado está em um momento extremamente turbulento. O, as fraudes também são um gatilho para que esse mercado fique de forma desproporcional e toda a sua população fique mais fragilizada. É claro que o problema é muito mais complexo do que esse da fraude de reembolso, mas eles mostram números crescentes e uma curva extremamente exponencial. Então, é algo que precisa ser entendido, porque senão essa população vai ficar muito mais exposta, o mercado de seguros vai ficar impagável ou ineficiente, e a gente acaba destruindo toda essa cadeia de saúde suplementar. Há um exemplo, Flávio, de fraude de reembolso. Como é que isso acontece na prática? Bom, em consultórios médicos, quando a consulta médica tem um valor muito alto, muitas vezes os documentos são fraudados para caracterizar que foram feitas duas consultas, e na verdade foi feita uma consulta só. A gente tem exemplos nas redes sociais, com anúncios, faça tudo pelo seu plano de saúde, incentivando que o uso do plano de saúde não seja como uma estratégia de cuidados com a saúde, mas sim clínicas que são extremamente estruturadas para ter um alto faturamento e uma alta rentabilidade de lucro em cima das operadoras de plano de saúde.
Algumas clínicas, por exemplo, têm hábitos de submeter o reembolso para o cliente. E muitos procedimentos são faturados para a operadora, sem que a clínica de fato tenha executado o serviço ou que seja necessário o serviço ser prestado para aquele paciente. Fábio, eu tenho uma pergunta aqui da Daniela, ela está no Instagram, e ela quer saber se as regras de atuação dos planos de saúde no Brasil são os mesmos aplicados nos países de primeiro mundo. Não, o mercado de plano de saúde é um pouco diferente aqui no país. A gente tem caminhado para uma semelhança em outros locais do mundo. O mercado, culturalmente, era um mercado completamente sem coparticipação de custos, em que o beneficiário tinha suas mensalidades fixas de plano de saúde, independente se ele usasse ou não usasse o plano de saúde. As seguradoras estão mudando isso, e é muito parecido com os Estados Unidos, em que você coparticipa com parte dos custos, mas toda essa parte, e as fraudes, com certeza, elas impactam nos custos das seguradoras, o que torna a experiência do cliente de plano de saúde mais complexa, mais cara e mais burocrática. Doutora Denise, a Rafaela no WhatsApp pergunta a sua opinião sobre os inúmeros produtos para tratamento do diabetes e que são anunciados pelas redes sociais. Bom, minha opinião. A nossa vida é outra depois do surgimento dos análogos de GLP-1, tá? Análogos de GLP-1 se iniciaram com o chamado Bieta, que era aquele que veio do veneno de cobra, tá? Evoluíram com Victoza, Saxenda, e hoje a gente tem Ozempic, lançou o Wegovy na semana passada e vai chegar o Monjá. Isso são evoluções. Por que evoluções? Porque a gente sabe que não são remedinhos de regime, como as pessoas usam. Eles mudam a evolução cardiovascular, reduzem 30% o risco cardiovascular a longo prazo. Existe estudo publicado no New England Journal of Medicine, com um tempo de segmento longo, que mostra a redução de 27,8% no risco cardiovascular das pessoas, tá? Que usaram. Uso insuficiência cardíaca, mostrando o risco de redução de 18%. Então, hoje eles são chamados de drogas que ajudam a perder peso, e não drogas de regime, inclusive porque foram lançadas primariamente para diabetes. E por que são drogas para diabetes? Porque elas retardam a absorção da glicose no estômago, tá? E com isso não faz aquele pico glicêmico e melhora a utilização da insulina. Então, elas foram um grande avanço e elas fazem perder gordura abdominal. Na medida em que você perde 5 a 15% da gordura abdominal, existem casos de cura de diabetes, não poucos, tá? É claro que quando você vai do mais velho para o mais novo, essa chance é maior, tá? Então, são drogas muito úteis para o diabetes, que podem induzir cura, mas a gente tem que administrar a manutenção da perda de peso. Tem que ter dieta, exercício, etc. Perfeito. Doutora Luana, o Pedro aqui no Facebook. Valeu, Pedro. Ele quer saber se tem componente genético no câncer dermatológico e quais os primeiros sinais e sintomas disso. Uma pergunta excelente. Bom, o câncer tipo melanoma, ele tem o fator genético mais envolvido, então o paciente que tem histórico familiar de melanoma, ele deve passar, assim como todos, mas principalmente esse, por uma avaliação anual de todos os sinais. E existe o câncer não melanoma, que o mais comum é o basocelular, que na verdade ele é o mais comum entre todos os tipos de cânceres que existem no mundo, é o câncer basocelular.
que ele é mais ligado a pessoas com fototipo baixo, ou seja, pele mais clara, que se expõe mais ao sol. Então, pessoas com histórico de pele, pessoas com pele clara têm que se proteger ainda mais da exposição solar, porque aumenta o risco do câncer. Esse é mais ligado à exposição solar. Já o câncer melanoma é mais ligado a fatores genéticos. No entanto, todos devem usar protetor solar. Nós orientamos o uso de fatores de proteção acima de 30 UVB e proteção UVA para diminuir a chance do câncer de pele e, logicamente, evitar a exposição solar entre 9 e 15 horas. Doutora Ludmila, o Jaime também está com a gente, mandando aqui pergunta pelo WhatsApp. Valeu, Jaime, sempre aqui a sua participação. É bem breve a resposta, doutora Ludmila. Ele quer saber se o vírus da AIDS poderia passar por um processo de mutação e se tornar mais resistente aos medicamentos atuais. Olha, isso é uma pergunta bem específica de infectologia, né? Não é a minha área de atuação, mas eu diria que sim, com base no comportamento de outros vírus que a gente observa. O vírus, ele é um micro-organismo que ele tem esse potencial de mutação. Então, isso acontece, né? Do ponto de vista evolutivo aí, histórico, a gente observa com diversos vírus, né? Da influenza, do Covid, recentemente. Então, acredito que para o HIV também, eventualmente, pode acontecer esse processo de mutação. Mais uma razão para a gente seguir ainda nas prevenções primárias, né, e secundárias, e nos métodos tradicionais, como a gente estava começando ali a falar no começo da entrevista. Doutora Ludmila, hoje é o Dia Mundial do Orgasmo. Temos o que celebrar? Temos sim, acho que sempre é um motivo de celebração para o empoderamento feminino, né, para as mulheres que têm esse autoconhecimento e para as que não têm, que busquem, né, porque isso está deixando cada vez mais de ser um tabu, isso está sendo pauta das conversas entre família, entre as amigas, entre a paciente e o ginecologista, e que seja cada vez mais um tema normalizado no nosso dia a dia, porque todo mundo tem o direito, né, de ter o seu orgasmo, sentir o prazer, isso traz vários benefícios, inclusive endocrinológicos, redução de níveis de ansiedade, do ponto de vista de saúde mental, do ponto de vista cardiovascular, também não deixa de ser um exercício, né, atividade sexual, e para o bem-estar individual da mulher, do casal, enfim, acho que é super importante, é um tema que as mulheres têm que cada vez mais retirar o tabu que envolve esse tema da sexualidade feminina, e abraçarem esse assunto como algo que pode ser falado sem nenhuma vergonha, sem nenhum preconceito, sem nenhum medo, porque faz parte, né, da biologia e da cultura como um todo. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. O nosso tempo, infelizmente, chegou rapidamente aqui ao final. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui nessa quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Doutora Denise Iese, endocrinologista e metabologista do Departamento de Obesidade e Diabetes do Hospital Sírio-Libanês. Doutora Luana Caires Portela, dermatologista clínica e cirúrgica, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Distrito Federal. Doutora Ludmila Berquer, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução assistida, e o Flávio Freitas, empreendedor, fundador da e-corretora Planos de Saúde. Mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo. Voltem mais vezes aqui para novas análises, aqui com o programa Gente que Fala. Há 23 anos no ar, sempre realização da ABCOM. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e retransmissão pela TV Cultura, pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades da região.